Com mais uma live aqui no perfil alexandredaniel.oficial. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Hoje nós teremos um papo muito legal com o Paulo Sérgio Oliveira. Ele é comunicador, ele é escritor, ele é cantor, ele também estuda o xamanismo e a constelação familiar. Você vai entender tudo com o Paulo Sérgio Oliveira agora nessa live, que nós vamos seguir até as 9 horas da noite. E uma boa noite para todos vocês. Aí na sua cidade está calor? Boa noite, Karen, Flor Santos, Rita, João Batista, Pedrão, boa noite. Venilton Primão, obrigado, uma boa noite para você. Roberta, boa noite. Vamos chamar agora o Paulo Sérgio Oliveira. Ele tem uma voz bonita, ele sabe cantar. Boa noite, Lurdinha Maia. Boa noite, Miltinho, boa noite, Cida. Agora eu vou convidar o Paulo Sérgio, já convidei ele, vou esperar agora ele entrar e ele te falar. Andréia Oliveira, boa noite, de Franca, São Paulo, boa noite e boa noite. Tem que virar a câmera, Paulo, tem que virar a câmera. Acabei de ligar aqui, só um minutinho, boa Enquanto noite. isso canta. Deixa eu virar. Enquanto isso canta. Boa noite a todos que estão entrando. Maria, a Ana Torres, boa noite. Hoje nós vamos ter de papo com a lei com esse querido comunicador e escritor, Paulo Sérgio Oliveira, enquanto ele arruma a câmera. Boa noite, Débora, boa noite. Escreva a cidade que vocês são. São João da Boa Vista, São Paulo. São João da Boa Vista, uma boa noite para vocês. Aí tá calor? Aqui hoje fez muito calor, meu Deus do céu. A gente tem que ir até na piscina para refrescar. Tem as duas setinhas, Paulo. Tem o... Aí, pronto. Boa noite. Aparelho diferente. Tudo bem. Pessoal aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Olímpia, São Paulo, bastante gente para acompanhar esse papo que eu quero que você se apresente para os nossos seguidores. Ponta Grossa, Vila Mascote, São Paulo. Eu morei em Ponta Grossa, lá no Paraná. Paulo. Eu conheço Ponta Grossa. São Leopoldo estarei a semana que vem. Vamos lá. É você? Meu nome é Paulo Sérgio Alves Oliveira, né? Fiz a numerologia do meu nome, não só a numerologia, o nome pode ser constelado, depois eu falo disso, e acabei optando por Paulo Sérgio Oliveira. Então, tem duas magias que eu fiz para esse nome. Eu acho que deu certo, né? Eu galguei um bom lugar. Para eu me chamar Paulo Sérgio Oliveira com um H no final, tá? E eu tenho 60 anos, vou fazer 61 semana. Sexta-feira agora, dia 3, né? Daqui 3 dias, né? Essa história de inferno astral não é bem assim como as pessoas dizem. Quando você aprende a vibrar numa frequência bacana, essas coisas não te pegam mais. Estou muito feliz de estar prestes a aniversariar, prestes a falar com você aqui, com esse público aí. Tem uma galera minha aí bacana de São Leopoldo, fico muito legal de misturar os públicos. Quanto a cantar, eu posso cantar à vontade, é o que eu mais gosto de fazer. Sim, a nossa amiga... Escorpião. A nossa amiga Mapa Astral Sem Segredos está falando que você é de Escorpião, do signo de Escorpião. Escorpião, ascendente touro, lua em Capricórnio. A minha lua também é Capricórnio, Paulo. Mas... Você é um construtor. Com certeza você é um construtor. A moça da astrologia deve definir melhor. É verdade. Ela vai bater um papo comigo, mas numa outra sequência. Paulo, como que você é... Você é do xamanismo e da constelação sistêmica. Para as pessoas que não entendem, o que é o xamanismo? Vamos lá, é muito bom a gente falar sobre isso. A pergunta é muito boa. Primeiro é o seguinte, no meu livro 11 Passos para o Despertar, eu digo o seguinte, que quem conceitua
separa, quem separa compara, e quem compara julga. Isto é, a gente procura, porque a gente foi criado assim, né, Ale? A gente foi educado assim, a gente procura dar um nome, a gente sempre procura colocar aquilo dentro de um quadradinho. E a gente percebe, estudando magia, ocultismo, espiritismo, consciência, psicologia transpessoal, Kabbalah, gnose, yoga, Vedanta, xamanismo e visão única, que não é bem assim. Né? Então, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas aí, eu cheguei ao xamanismo com a visão desse todo. Isto é xamanismo. Tá? Então, desde que eu passei lá pelo espiritismo, que eu fui médium de desobsessão, desde que eu saía do corpo pequeno e minha mãe me levava em psiquiatra, achando que eu tinha problema, ali eu já fazia xamanismo. Ali eu já fazia expansão de consciência. Né? Simplesmente a gente vai caminhando e a gente vai chegar num lugar que a gente já não tem mais esse quadradinho. Então, o xamanismo, o que ele é? É um estado de consciência, de pertencimento e unidade para com o todo. Né? Porque quando a gente fala de xamanismo, as pessoas fatalmente vão para aquele lugar da fogueira, do tambor. Eu adoro isso, eu faço rituais, eu dou aula de tambores, eu faço transe com tambores. Teve uma entrevista minha lá com a Samira Chayenne, que ela falou que eu fiz um trabalho no auditório da Rádio Mundial, todo mundo incorporou ali, que era médio, e ela ficou apavorada. Eu falava, calma, no momento certo a galera volta. Então, o tambor também, além da incorporação, ele pode levar você a estado de transe. Isso é xamanismo. Não necessariamente a gente se reunir na mata, né? É trazer a mata para cá, para dentro do coração. Eu, nesse momento, estou em Moema, olha isso, na rua Ubaíra, perto do Parque Ibirapuera, perto da Avenida Ibirapuera. Todos esses nomes são indígenas. E será que uma camadinha de asfalto vai tirar a força xamânica que mesmo a cidade de São Paulo tem? Seria a gente subestimar a força da natureza, né? Então, obrigado. Aí tem gente elogiando meu livro. Obrigado. Paulo, então, todos nós temos essa força xamânica dentro da gente? Exatamente. Exatamente. Todos nós temos essa força xamânica. Todos nós nos desdobramos, saímos do corpo, né? Cientificamente, a gente chama isso de projeciologia. É que as pessoas confundem com os sonhos, muitas vezes. Todos nós temos mediunidade. Todos nós podemos aprender essa leitura do campo que eu ensino para os meus alunos. Quer dizer, Paulo, quem vai numa constelação minha fala, nossa, o Paulo é clarividente. Eu falo, ok, esse é um nome que você deu. Como é que o Paulo sabia que a moça foi abusada na infância? Como é que o Paulo sabia que tinha alguém que foi assassinado no sistema da moça? E eu falo para as pessoas que com um pouco de treino, né, estudo, se permitindo esvaziar essa percepção racional que a gente tem, todo mundo pode chegar nesse lugar. Todo mundo. Eu e você somos xamânicos. Porque a gente chega nesse lugar se a gente se dedicar. Lembrando, pessoal, o Paulo dá cursos, então para você que quer se formar junto com ele, é só você seguir a página dele que está aqui. paulosergio.oliveira com H no final. paulosergio.oliveira com H no final. E você vai ter tudo sobre os cursos que o Paulo dá, os livros, as músicas. E fique ligado, curta, siga, que é muito legal o conteúdo do Paulo. Mas, Paulo, o xamanismo, a gente já. O tambor, a gente tem essa força xamânica dentro da gente, é só a gente resgatar. E o que é a constelação sistêmica, na sua visão? A palavra sistêmica, ela vem do latim e ela significa perceber os ajustes. Tá? Numa expressão do latim, ela significa perceber que tudo que está acontecendo na vida da gente agora, eu, você, as pessoas que não estão vendo, tudo que aconteceu no dia de hoje não está ligado, não está desligado, não está isolado de outras coisas. Né? Por algum motivo a gente está se encontrando agora,
E a percepção sistêmica, a gente começa a perceber isso. Né? A gente tem a certeza. Então, um sistema não é só um sistema familiar, um sistema de uma sociedade, um sistema de um estado, de um país, de uma religião. Um sistema, ele é a percepção das ligações que nós temos com os relacionamentos que nós tivemos, com os empregos que nós tivemos, que tudo isso, está reverberando agora, nesse momento, no teu bolso, no caso dos empregos, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, tudo que aconteceu lá atrás, e ainda se a gente sair um pouquinho desse tempo linear, isso também pode interferir nos próximos, no nosso futuro. A visão sistêmica, ela está além do tempo. Ela não separa por passado, presente e futuro. Tudo que aconteceu lá no passado faz o meu futuro a partir desse momento aqui agora, desse segundo. Se a gente quer terminar o ano bem, é muito importante que a gente alinhe as nossas histórias passadas. Já no presente, a gente começa a perceber que a gente tem encontros diferentes, tem sintonias diferentes. Então, sistêmico é isso. Né? Constelar. Constelar vem de uma expressão em alemão, né? Porque um dos autores, é muito bom frisar isso, o maior dos autores é o Bert Hellinger, um ser sensacional, que foi atacado, e depois a gente fala um pouco disso, que foi mal compreendida a obra dele, e também foi mal difundida pelos seus discípulos. Né? Ele era alemão e ele trouxe uma expressão para constelar seria algo muito parecido com perceber aquilo que não foi visto. Não foi visto por quê? Ou porque está no inconsciente da gente, ou porque a gente não ligou. Então, uma moça que é abusada no passado, é óbvio que ela tem uma dor inconsciente com o masculino, se for o caso, isso vai prejudicar os relacionamentos. Se a gente viu o nosso pai e nossa mãe brigando, é óbvio que a gente vai ter uma visão diferente sobre o casamento, uma visão negativa. Se na nossa casa falava-se de escassez, olha, vai faltar, é óbvio que a gente carrega isso inconscientemente, tá? Falando do passado. Então, a gente precisa olhar para isso. Não é mudar, a gente não tem poder de mudar o passado, mas falar, olha, isso aconteceu. Talvez uma parte minha tenha ficado presa ali. E a constelação tem um poder de acessar, que é um transe, né? Acessar o inconsciente das pessoas, da família, do sistema familiar. Não é só pai, mãe, avós, não. Tem histórias. Eu pergunto para as pessoas assim, Ale, como é que estão as histórias dos seus tios? Como é que estão os seus tios financeiramente, se o seu problema é dinheiro? Como é que foi o seu pai financeiramente, os seus avós, seus tios, suas tias? Tá? Relacionamento. Seu pai era feliz, sua mãe era feliz no casamento, os seus tios, seus primos, seus avós, teve felicidade no relacionamento? Se não teve, como é que a pessoa ela acha que ela sozinha, só porque ela quer, ela vai mudar? Não vai mudar, porque ela está fazendo uma questão, ela está tentando fazer uma diferença racionalmente. E o racional, a gente chama de mundo do 1%. Ele não tem tanto poder assim. O inconsciente é 99%. É ele que vai trazer a nossa abundância, a felicidade no relacionamento, etc, etc. Então, constelação sistêmica é isso. A gente olhar para as dores de um sistema, né, para tudo que aconteceu. Acabou de sair daqui do consultório uma moça que tem uma história de guerra aí, né, com a formação dela alemã. Né? Então, tinha umas dores ali que estavam separando ela dos filhos, de uma série de coisas. E foi bacana que ela conseguiu perceber o quanto isso está ligado ao sucesso profissional dela agora, o afastamento que ela tem dos filhos, algumas dores com o marido. Ficou muito nítido, sabe? Você mostrou de outro ângulo para ela e ela conseguiu ver. E você, nessa constelação, é passado exercícios, algumas coisas para a pessoa Boa pergunta. arrumar? Na verdade é o seguinte, a gente chama isso de abrir o campo. Eu abro um campo que é chamado de campo de ressonância morfogenética, e esse campo vai mostrando para ela. Ela estava aqui, ela disse assim, eu não sei por que eu estou falando isso.
Por que eu estou trazendo essa história? Eu falei, porque o campo está dizendo, induzindo você a trazer isso. Você, de alguma maneira, você estava elaborando racionalmente que ia querer trabalhar uma outra coisa, e o campo disse através de você, olha, isso aqui é prioritário. E ela ficou muito, muito espantada. Ela falou, eu nem lembrava dessa história. Então, existe um campo de ressonância que a gente abre, que traz histórias. O meu papel aqui, é isso que eu ensino aos meus alunos, é abrir esse campo e deixar ele fazer o trabalho. Né? E a gente vai traduzindo. Né? E esse campo abre para mim, e para o paciente, no caso, foi individual. Abre para mim e abre para as pessoas que estão numa constelação em grupo, através dos representantes. Inclusive, eu peço e ensino isso aos meus alunos, que pergunte menos, menos informação, não precisa trazer não, o campo vai revelar, a gente confia muito nesse campo. É muito E bacana. aí, nessa mesma consulta, é passado resoluções para esse problema, para a pessoa seguir adiante? Sim, na verdade, ela percebe, olha, a pergunta que eu mais, a resposta que eu mais tenho aqui, eu falo, como é que você se sente falando isso para o seu pai? Dizendo que você sente falta dele, seria muito bom se ele estivesse aqui hoje. Aí, ela, às vezes, a resposta que mais vem é 90% das vezes, aliviada. Eu precisava ter dito isso. Mas as pessoas vão falar, mas o meu pai morreu. Como é que eu vou falar com ele? Isso é uma coisa de espiritismo? Não. As falas que são ditas numa constelação é a essência da pessoa, é mais do que o espírito. É a psique, é o espírito e a consciência. E essas falas foram feitas para se entender. Essa parte nossa, desculpa, as falas não. Essa parte nossa, ela foi feita para se entender. Ela foi feita para acolher. É uma parte muito grande da gente. E essas falas, então, é ela, a essência dela, falando com a essência do pai dela. E ela tinha uma história com o pai, ela ficou muito bem, ficou muito aliviada, porque ela tinha comprado uma história do casamento do pai e da mãe ali. Então, né, eu estou dando esse como Sim, exemplo, né? claro. Semana passada eu atendi, mas é muito bacana onde E isso é Paulo, colocado. E já tocando nesse assunto, deixa eu só terminar essa parte das falas, que é muito importante. Né? Houve um pessoal falando, criticando a constelação aí, dizendo, mas as coisas são induzidas. Não, mesmo porque existe até a constelação sem falas. Tá? A constelação onde só um olhar, só um gesto muda tudo. Tá? E é algo. A constelação está muito mais moderna hoje do que a constelação de Bert Hellinger. Existem outras escolas de constelação, a minha é uma delas, mas existe outro embasamento, a escola de Samadeva, do Idris Lahore, da França, que é muito diferente do que essa constelação que está sendo criticada também. A constelação de Bert foi criticada porque os alunos e os discípulos de Bert estão repetindo ensinamentos de 1974, 78, e algumas coisas foram interpretadas aí pelas feministas como machismo, outras coisas como nazismo, mas eu não concordo com elas porque elas estão pegando só uma parte do contexto. Mas também não acho tão errado, não, porque esses conceitos de Bert Hellinger já foram reatualizados. Hoje a mulher não tem que seguir o homem, hoje os filhos não têm que se ajoelharem para os pais. Existem algumas questões mesmo, e a galera do Bert é muito radical de aplicar os conceitos lá, do jeito que era. Eu não estou falando todo mundo, né? Mas, e essa parte que foi criticada. Então, a constelação se modernizou muito. Seria legal esse pessoal que criticou a constelação ver uma constelação sem falas, que não tem como induzir nada, ver as falas atualizadas, ver o quanto é profundamente transformador e mágico. Tá? e deixa eu te perguntar, esse sistema pode ser familiar, pode ser de trabalho, Sim, pode sim, ser sim, de convívio social, sim, mas esse sim. sistema familiar, por exemplo, é pegado até que geração passada? Bacana isso que você está trazendo. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o sistema. Você faz parte do meu sistema. A gente aqui está trabalhando. Né? Nesse momento, Uhum. meu sistema profissional, você faz parte, eu faço parte. Né? Nós somos iguais. Ok? Mas
As histórias que você teve com os seus pais, as histórias que eu tive com os meus pais, fizeram esse nosso encontro e podem fazer desse nosso encontro um sucesso. Tá. E o Paulo caiu ali, a internet dele. Ele já volta para explicar um pouquinho. Aí, voltou. As histórias que a gente passou na infância também vão influenciar esse nosso encontro. As histórias das nossas adolescências e juventudes também. E são vários sistemas, né? O educacional, o social. Eu pergunto para as pessoas se elas foram felizes na infância ou se elas lembram da infância, né? Então, todos esses sistemas se misturam para que haja, né? São todos cabos de aço, os relacionamentos que a gente teve que estão cabos de aço não, são fios de nylon que estão no nosso pescoço, né? As histórias profissionais, etc, etc. Você lá na rádio, que você trabalhou lá, a gente se conheceu lá e tal. Porém, Ale, quando se trata do nosso pai e da nossa mãe, aí é cabo de aço. Dos nossos avós, bisavós, tataravós. Na verdade, são muitas gerações. A gente costuma trabalhar o que a gente chama de força primordial na escola de Samadeva. De 11 gerações para cá já está muito bom. Porque a gente sabe, mesmo que eu não tenha conhecido o meu tetravô, acho que ninguém aqui conheceu um tetravô, Difícil. A gente sabe que essa força está no tataravô, que essa força está no bisavô. Então, a constelação de Bert mais antiga, quando se fazia constelações em 1990, nos anos 2000, a gente ia lá atrás. Hoje não. Hoje a gente percebe que se você está repetindo uma dor, eu vou achar ela no seu pai, eu vou achar ela no seu avô, e a gente trabalha daqui para lá. Não tem problema. Então a constelação também mudou bastante com essas novas escolas, essas novas. A gente não precisa puxar gerações. Mas antigamente se falava de 11 gerações, respondendo a tua pergunta aí. 11, 12 gerações. Sabe quantas pessoas tem aí? Mais de 4.000 pessoas, né? Porque vai aumentando, né? Os seus pais têm o quê? 2 pais. Então, já são 4 pessoas acima dos seus pais. Acima dos seus avós, tem 8. Acima dos seus bisavós, tem 16. 16. Acima, 32. É progressão geométrica. 32, verdade. Então, puxa isso até a 12ª, vai dar 4.000 e poucas pessoas. É muita gente. Quantas pessoas, hein? Quantas dores, quantos fracassos, quantos sucessos, quantas crenças. Sucesso. Olha, eu fui descobrir, Ale, que a minha mãe era sobrinha bisneta de José de Alencar. Aí, eu acabei sendo escritor antes de descobrir isso, né? Tem um livro que é bem vendido aí na Madas. Olha que interessante, né? Eu tenho certeza que no teu sistema aí tem alguém que deixou um legado, deixou uma história. Pode ser um jornalista, que você é um apresentador, pode ser alguém da época, né? Pode ser alguém que escrevia um jornal, né? Não tinha o rádio, a TV, mas com certeza, se todo mundo puxar, eu brinco assim, a capivara, vai achar alguma coisa. Existe um estudo chamado psicogenealogia, que se faz árvore genealógica, e você acha, inclusive, pessoas que nasceram no mesmo dia do seu aniversário. Olha que forte isso. Dentro do seu sistema. Caramba! É muito poderoso. Isso não é coincidência, tá? Esse dia tem uma força no teu sistema. O dia do meu aniversário, o dia do seu e das pessoas que estão aí ouvindo. E deixa eu te perguntar um negócio para você, Paulo, curiosidade agora. Por exemplo, a gente tem amigos que não são amigos em comum, a gente tem amigos que a gente sai, que a gente vai no restaurante, que a gente vai num teatro, que a gente vai no cinema, na balada, sei lá, pouco importa, na igreja. As pessoas têm amigos. Esse sistema também é considerado, assim, se eu saio com uma pessoa no social, um grupo de pessoas, 3, 4 pessoas, esse sistema também conta para o meu desenvolvimento? Sim, mas como eu falei, são fios de nylon que... O que determina esse sistema que você está falando, que chama-se sistema social? O que determina a qualidade dos resultados, se são amigos que realmente te deixam feliz, tal, tem a ver com o meu sistema familiar, que é o primordial. Né? Então, se eu tive uma infância feliz com os meus irmãos e meus primos, e se eu me senti bem amado pela minha mãe e pelo meu pai, eu estou falando nas esferas do inconsciente, porque todo mundo vai falar que foi feliz. Né? Eu
reflito isso no tipo de qualidade de amigos que eu atraio para o meu sistema social. Sim, com certeza. E no trabalho também é refletido Sim, isso? sistema trabalhista. Olha que interessante, Ale. Uma pessoa que teve ausência de pai, um pai que era alcoólatra, ou um pai que foi embora cedo, tal, ela fatalmente vai atrair um chefe ou uma empresa opressora. Olha isso. O inconsciente fala assim: olha, eu tenho tanta falta aqui que eu vou buscar a sombra dessa falta no trabalho. Eu vou pegar um chefe tirano, um chefe desequilibrado. Olha que interessante, uma empresa que só exige e não paga direitos. Olha que interessante. São muitas nuances desse tipo. Né? Se eu tive um amor interrompido de mãe, que a psicologia diz que é um dos maiores traumas, né? Ou pela ausência da mãe, ou porque minha avó me criou e minha mãe não pôde me criar, eu com certeza vou ser uma pessoa daquelas meio. Sabe aquela pessoa meio casquinha de ferida, que é melindrosa com tudo? Eu vou ser uma pessoa desconfiada nos relacionamentos, eu não me entrego. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo interligado e isso gera essas frustrações na pessoa. Sim? Paulo, você, Sistêmico é isso. Interligado. Tá? Tudo interligado. você combina um xamanismo e o sistêmico na sua consulta ou não? Não precisa, ler. O lance é o seguinte: essa pergunta também é excelente. Sistêmico e xamânico é a mesma coisa. A natureza é toda sistêmica. Você vê que as árvores se comunicam, a ciência já descobriu isso através das raízes, né? E através das folhas. Você vê o sistema biológico dos micro-organismos, eles interferem diretamente nos vegetais e no mundo animal. Né? É dessa maneira que a natureza é toda sistêmica. Então, constelação xamânica e constelação sistêmica é a mesma coisa. Tá? Porém, aí que entra uma história. Ferramentas, algumas ferramentas do xamanismo. Por exemplo, eu conheci a constelação há muito tempo e resolvi lecionar a constelação muito depois. E eu fui convidado por uma colega nossa lá da rádio, eu era convidado para levar o tambor e destravar as constelações dela. Uma ferramenta que é um sopro, né, que quando a gente joga esse sopro no representante, abre a consciência dessa pessoa. Os índios já sabiam disso há muito tempo. Né? Olha que interessante. Então, existem ferramentas do xamanismo que a gente usa na constelação e funcionam muito bem. Tá? Mas ainda tem. Vamos lá na história da constelação. Tanto a constelação de Bert Hellinger, ele esteve de todos os povos da África ali, os povos primitivos. Primitivo é quem vem primeiro, é grande. A ótica sistêmica é outra, tá? Quem vem primeiro é grande. E lá nos Zulus ele viu muitas coisas especiais para ele escrever o que a gente chama das ordens do amor, tá? Hierarquia. Esses povos eram tão xamânicos que eles davam lugar para a água, para o rio, para a mata, para os anciões, né? Numa grandeza, faziam um rito para o sol, etc, etc, etc. Então, a primeira lei das ordens do amor, hierarquia. A segunda, equilíbrio de troca. Esses povos xamânicos tinham muito equilíbrio de troca com a natureza. Eu costumo brincar que você não vai ver índio estocando fruta, porque não é inteligente isso. Você não vai ver índio desviando o rio. Falo os autênticos, né? Aqueles, né? O povo o africano fazendo isso. E pertencimento, que é a terceira ordem, né? Que é mapeada por Bert Hellinger. O cara que fazia, o caçador, ele não quer ser pajé. O pajé não quer ser cacique. Né? A nossa sociedade, ela não tem pertencimento. A pessoa entra no emprego, ela já quer ser gerente, ela já quer. Tudo bem, a gente quer crescer, não tem problema. Mas a gente não usufrui aquele estado de ser. Esses seres estão muito plenos, só caçador,
só pajé, só cozinheiro, né? Então o Berti percebeu tudo isso e escreveu essas 3 ordens do amor: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. E a outra escola de Samadeva também, o Yves Laor, trabalhou com os povos do deserto, povos colonizados pela França. E lá ele também percebeu essa força toda do xamanismo, esses transes, as histórias ligadas aos ancestrais, que força que isso tinha. Então, toda pesquisa sistêmica é xamânica, tá? Ah, o Paulo não está falando que se você é cozinheira de uma empresa, você é faxineira de uma empresa e você quer ser executiva, você nunca vai ser executiva. Não é isso. Não é É para isso. você se pertencer ao lugar onde você está, para você aprender e aí sim você Exatamente. começar a evoluir, não é, Paulo? Você só vai ter uma promoção de verdade quando você realmente, eu brinco, chupar com uma manga a sua função atual. Essa coisa de carreira meteórica tem um preço lá no fundo, hein? Tá? Tem um preço, sempre tem. Então, o pertencimento é eu me sentir muito feliz com o que eu faço. Aí sim eu já posso largar isso para eu pegar uma outra coisa. Enquanto eu estou aqui só por estar, eu falo que a nossa sociedade, todo mundo quer ser o rubi do relógio, né? Ninguém quer fazer o papel de engrenagem. E as engrenagens são mais importantes. O rubi faz funcionar o relógio, mas as engrenagens são mais importantes, senão um relógio não funcionaria. É Tá? verdade. E como que entrou a música na sua vida? Puxa, essa parte é bem legal. Bom, eu vou de trás para frente. A música, Lê, ela não adorna o trabalho, ela não enfeita. Muitas vezes a música traz já o transe nos campos sistêmicos. Eu tenho um outro trabalho que eu vou fazer aqui sexta-feira, estão convidados aí, gente, Toque do Despertar, no meu aniversário. Só online, viu? Porque o presencial já está esgotado. Eu vou fazer aqui em Moema, no Terra Luz. Olha que interessante. A música, muitas vezes, o pessoal, eu já percebo que o pessoal já está no transe, eu não precisei falar, eu simplesmente direcionei alguns comandos. Então, a música, ela é uma codificação com essa essência que eu falei no começo, tá? Sabendo direcionar bem a música, ela vai vir, tá? Mas vamos lá. A minha história particular com a música. A Tem um, Graziela Martins está falando que ela vai no seu evento. será muito bem-vinda, Graziela. Muito bem-vinda. Que legal. E a minha história com a música tem um filme chamado Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho da Disney, que é todo de constelação, todo sistêmico. E o menino é proibido de tocar, porque a família dele só faz sapato e música é proibida. É lindo esse filme, gente. É constelação Qual pura, que é o nome do é uma tecnologia. filme? Viva a vida é uma festa. Isso, a vida é uma festa. É uma festa do Dia dos Mortos. Pode digitar no Google assim, desenho que fala sobre o Dia dos Mortos, desenho da Disney, ou a vida é uma festa. É maravilhoso. Tem ele na Amazon, tem. E esse filme, Ale, é a minha história, porque o meu pai, o meu avô era sanfoneiro, Ah, e é por causa. Viva a Vida é uma Festa. Viva a vida é uma festa, ou desenho do Dia de los Muertos da Disney. Vai achar, é muito fácil de achar isso. Não. Viva Viva a a vida. vida, viva a vida é uma festa. Aqui, ó. Isso, é. Tá? Mas do jeito que você puxar, o Google já dá, porque ele é muito procurado. E esse filme é a minha história, porque o menino era proibido de tocar, e eu também. Né? Caramba. Porque meu pai teve eu tive um avô sanfoneiro, e meu avô sanfoneiro, por questões de passar as noites na noitada fora de casa, um dia a família se reuniu e expulsou o meu avô de casa, e o meu pai teve que ser o homem da família, tal, tal. Então, meu pai tinha raiva de música. Olha que interessante. E eu tocava violão escondido. Mas, eu costumo dizer para os meus alunos, por trás de uma dor tem sempre um poder, tá? Tudo na sua vida. Você que está ouvindo essa live aí comigo, com o Alê, tudo que está acontecendo que dói muito, ao invés de você evitar, entra lá porque tem um poder, tá? E foi muito interessante, porque eu fui começando, eu tocava violão escondido, eu estudava escondido,
Estudava nada, um autodidata, né? Eu estudando, porque não tinha acesso mesmo, vim de uma infância muito pobre. E eu fui ficando popular nas rodas, tal, com as músicas. E aí eu cheguei uma época a sustentar minha família tocando na noite. Aí, então, eu fui tomando um patamar de percepção, né? Eu fui conquistando o meu pai, até um ponto que ele aceitou a história da música. E lógico que no momento que ele viu isso, ele viu a história dele. Por isso que eu falo que é sistema. Ele percebeu algumas histórias dele com o pai dele. Então, a música para mim ela vem em cima de algo que era proibido, que eu não podia, eu fui me empoderando com a música. E mais tarde, logo quando eu conheci essas histórias todas espirituais que eu passei pelo espiritismo, gnose, que eu estudei yoga, eu comecei a trazer a música que a gente chamava de sagrada. A gente percebe que toda música é sagrada hoje, se a gente tiver uma boa consciência, né? De escolher uma vibração bacana. As músicas de vibração que eu estou falando. Né? E eu comecei a tocar e comecei a me destacar por isso. Aí eu comecei a compor, eu comecei a trazer mantras nas minhas melodias. Eu gravei discos, sim, discos populares também, aí, mas com algum sucesso até. Mas eu não estava feliz. Quando eu comecei a mexer com essa música aqui, alguns chamam de música de elevação, tipo música do padre Fábio Melo, né? Outros chamam de música de rezo. Tem uma galera bacana aí, Leal Carvalho, tem, né, a Lady Maria, Flávia Venceslau. Outros chamam de música de elevação, aí tem o Xanda Lacombe. Uma galera, se vocês puxarem, vocês vão ver que eles têm um público grande. E aí, eu comecei a fazer parte desse... E comecei a compor músicas que falavam de felicidade, de gratidão, músicas que falavam do quanto é importante a gente olhar para as nossas sombras, né? Mostra aos seres que a dor traz a verdade. De trilhar por trevas para se achar a luz, as nossas trevas anteriores. Eu comecei a canalizar músicas e aí tomou outro patamar. Mas eu fazia música antigamente para relaxamento. Enfim, eu tenho 2 álbuns na internet aí, Consciência com K, Cantada com K. Não? Consciência começa com K. Cantada começa com K. Você puxar, tem o volume 1 e o volume 2, que eu vou lançar dia 24 de novembro em São Paulo. Tá? E eles falam, essas músicas todas falam disso. Eu tenho tanto feedback dessas músicas que foram tocadas na UTI lá com uma pessoa, e a pessoa começou a se mexer. Juro que eu tenho essas histórias. Eu tenho vídeos das pessoas falando disso. Legal. Pessoas que estavam numa situação difícil no carro e botou o CD. Quer dizer, tem umas canalizações muito especiais nessas músicas. O teu carro-chefe é Desperta Meu Tambor? Essa é internacional. Essa toca muito nos rituais da Europa, ali. Itália, Portugal, França, até na Rússia tem. Internacionalmente eu poderia dizer que sim. Mas, inclusive, eu gravei ela numa versão New Age, agora uma mais psicodélica, para atender esse público. Mas aqui no Brasil, a minha música mais conhecida é a Receita de Felicidade. Receita de Felicidade, aqui, ó. Tem no Spotify, pessoal. Isso aí. E você pode ver nas plataformas digitais do Paulo, no canal do Paulo, tem todos os discos, os álbuns, tem tudo. Tem tudo. EP. Deezer, Spotify. Todos os EPs. Eu ia falar LP, mas LP já foi, né? E eu falo CD às vezes, Ale. Acho que até você que está mais ligado aí nas mídias, às vezes imagina a gente, que eu sou da época do LP, eu tive LP gravado, depois CD, né? Hoje a gente não tem mais nada disso. É verdade, é os EPs, pessoal. Nos digitais, é muito fácil você achar. É só procurar Paulo Sérgio Oliveira com H no final. Aqui no Spotify tá, e tem aqui... Ou Consciência Cantada. Ou Consciência Cantada com 2 Ks também fica, né? Consciência com K, Cantada com K também fica fácil de achar. Paulo, você falou que o seu avô era sanfoneiro, era sanfoneiro. E você acha que a gente já vem predestinado a ser alguma coisa ou não? Totalmente. Eu tenho certeza disso pela minha vivência toda. Quando uma pessoa faz uma constelação e ela resgata um contato direto,
tenho uma querida, a Marcinha Naf, se ela estiver assistindo aí, ela era engenheira e ela teve um acesso aí umas questões artísticas, que ela hoje trabalha com geometria sagrada, muito bem sucedida, aliás. Ela resgatou alguma coisa do mundo ancestral que ela não conhecia, cara. Olha isso. Com certeza. Então Como eu você te acha falei, né? que, por exemplo, você foi predestinado, você já veio com a missão de assim ser constelador, ser cantor, ser escritor, já vem com isso? Ou você acha que é um negócio Vamos que. elaborar. Primeiro, todos nós, eu, você, bom, você tem uma dinâmica de apresentador aí que não dá para negar, né? Então, da onde vem isso? É esse questionamento. Com certeza, alguém, mesmo não havendo rádio, não havendo TV, há 3 gerações atrás, alguém aí escrevia bem, ou era um líder de um clã, alguém aí se comunicava bem ali. Pode ter certeza, tá? Eu, você e quem está assistindo a gente, com certeza tem que a gente chama no xamanismo de medicinas fabulosas. Mas isso precisa ser ordenado. Tem uma parte importante que eu preciso contar para vocês, porque o meu público já conhece isso, quem lê o meu livro já conhece isso. Em 2007, Ale, olha, eu tenho uma boa vivência com o yoga, eu tenho uma boa vivência com as questões, eu estudei sânscrito, eu tenho uma boa vivência com a Kabbalah, eu estudei hebraico, eu tenho uma história bacana com o espiritismo, eu fui médium de desobsessão, não fui aquela pessoa que tem medo de... Eu brinco com meus amigos espíritas que é espírita que tem medo do espírito, né? Não, eu botei a mão Você, na massa ali. você não viu o Alexandre da Viagem, né? Sim, sim. Exatamente, bem lembrar. E aí, aconteceu comigo um processo em 2007 que a gente chama de colapso de ego. Eu estava terminando a minha pós-graduação em psicologia transpessoal, que é um processo bem vivencial, esse curso foi para mim, foi um divisor de águas. E aconteceu comigo uma fragmentação, isto é, eu passei por um processo, é bom que as pessoas saiam dessa dualidade de que foi ruim ou bom. Não, eu passei por um processo que, como eu via tudo. Eu ia dormir na minha casa, eu morava sozinho na Vila Madalena, eu tinha acabado de se separar, sempre tem uns gatilhos assim. Eu ia dormir sozinho, eu escutava vozes como se tivesse um estádio. Eu saía para a rua, eu via a aura das pessoas, eu via espíritos, né? Alguns mais céticos vão falar que não, isso foi esquizofrenia. Não, não é não, é um outro processo. E aí, esse colapso de ego que a gente chama, você tem uma base, eu perdi 26 quilos, tá? Perdi Caramba. 26 quilos. Ó, imagina, eu tenho 1,80 m, eu cheguei a 72 quilos, para mim é muito. Tá? E chega a 71 e pouco. Né? A minha filha ficou muito preocupada comigo, ela era muito novinha. Uma galera aí. Mas, Alexandre, tudo isso aconteceu para que eu tivesse uma nova visão. Eu fiquei 11 noites sem dormir. Os meus amigos índios, né? Essa questão do xamanismo que eu realmente tenho muita amizade com grandes pajés. Esses caras foram me visitar porque eles ficavam hospedados na minha casa, ficaram preocupados comigo. Eu fui atendido pela grande Dulce Magalhães, essa mulher, ela trabalhou com Mandela, cara. Ela é uma sumidade, se você puxar a obra dela aí. Ela faleceu trabalhando, assim, de uma maneira bem abrupta mesmo, sabe? Pierre Rivaio, essa galera toda. A Vera Saldanha, que fez o prefácio do meu livro, que é da psicologia da PUC Campinas. Manuel Simão, português da Alobrat, Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal. Esses caras vieram me atender em casa. Olha que honra, cara. Olha como eu já estava preparado. E eu pude mergulhar nesse processo e ir além, ao invés de ser só tratadinho com remedinho e voltar a ficar. E quando eu fui além, eu nunca mais fui o mesmo. Eu percebi que todas essas coisas que eu estudei, elas estavam ligadas. Elas estavam numa unidade, eu entendi a unidade dentro de mim. E eu falei, uau! Né? O xamanismo e o hinduísmo é a mesma coisa, a Kabbalah é a mesma coisa, as codificações do hebraico, do sânscrito, tudo que eu tinha estudado, Vedanta, Veda, Sankhya, aquela verdade reverberou em mim de uma maneira que eu expandi muito, mas muito. E as coisas simplesmente
passaram a acontecer na minha vida, começaram a me direcionar para esse caminho que eu estou hoje. Eu falo que ali que a minha missão me chacoalhou, né? Não foi fácil passar por esse processo, eu ficou muito tempo, eu fiquei um tempo, eu tive que parar de trabalhar, eu tinha uma empresa terapêutica, né? Foi muito difícil passar por tudo isso, mas eu fui muito respaldado, muito abençoado. E isso se colocou, aquilo da dor que eu falei no começo da nossa conversa. Essa dor, ela tinha algo muito profundo para me levar muito mais longe, né, nessa percepção que eu tenho hoje sobre a Paulo, vida, sobre as coisas que não são vistas. Tá? então, os desafios que acontecem na nossa vida, por exemplo, assim, você trabalha com clientela. Então, as pessoas te procuram, por exemplo, um exemplo. O engenheiro também, ele trabalha com uma clientela. Uma Quando demanda, sim. é uma demanda. Quando ele percebe que as coisas não estão tão indo bem financeiramente nesse caso, é, é um negócio para ele mudar de rumo, para ele ver uma outra estratégia, ou é alguma Vamos, coisa do inconsciente? O vamos que lá. pode ser? Esse é um bom exemplo, ali, um bom exemplo. Vamos pegar esse engenheiro aí. Esse engenheiro vai estar, se ele for casado, a mulher dele, os irmãos dele vão falar, você está com um problema. Né? As pessoas passam a se preocupar. Se ele for sozinho, lembra o Silvio Santos, né, que é o nosso ídolo, né? O Silvio Santos um dia perguntaram para ele, Silvio, qual é o segredo do seu sucesso? Ele falou, eu não ouço ninguém, eu só ouço o meu coração. Verdade. Né? Então é muito bonito. É muito bonito isso. Então, primeiro, uma pessoa começa a ter alguma dificuldade, e isso é muito cultural da nossa educação cartesiana, né? Passa a chamar isso de negativo e de problema. Isso está imputado no nosso inconsciente. Mas quando a gente vira a chavinha e começa, essa é a verdadeira fé, né? A fé de que isso pode ser um grande portal para algo muito maior do que o que eu estou fazendo hoje, né? Se eu tiver essa entrega, se eu tiver essa confiança, se eu tiver essa fé, né? Que é o que a maioria das pessoas não tem, né? Essas músicas que eu recebo são canalizadas. Tem uma delas que fala assim, mostra aos seres que a dor traz a verdade. Então, problema de verdade não existe. É que nós fomos criados de uma maneira super mimada. Então, tudo que fere a nossa expectativa, a gente aprendeu a chamar de problema. Quando E você concorda? uma oportunidade, Ale. E você concorda com o Silvio que quando a gente não tem que ouvir os outros e sim o nosso coração, a nossa intuição? Totalmente. A minha vida mudou financeira abundantemente, o sucesso, o meu legado, quando eu passei a não ouvir ninguém, inclusive as críticas, viu, Lê? Eu fui muito criticado por romper com essa linha mais arcaica da constelação. Fui muito criticado por romper com o Diksha que eu fui aprender na Índia, do jeito que eles estavam fazendo, de uma maneira muito devocional. Eu queria ciência, eu queria consciência, eu queria... O espiritual é, sim, fundamental, mas eu queria pegar o público cético, o público espiritual, eu queria trazer para um público grande. Eu fui muito criticado. Se eu tivesse escutado essas pessoas, que hoje muitos deles são meus alunos, onde eu estaria? Não sei. Vai Mas saber. nem é que a gente estaria, não é? É verdade. Aquela pessoa. As críticas também nos levam a algum lugar. Desde que eu falo, agora, sabe? Ó, eu fiz um curso de formação em constelação em 6 dias. E as pessoas falavam, como pode ser? É pouca informação. Eu falei, pera um pouquinho. O curso tradicional era um final de semana por mês, não era todo dia. Ah, mas dura 6 meses. Eu falei, mas peraí, é só um final de semana? Né? Você ia lá para aprender sobre finanças, depois você ia aprender sobre relacionamento, depois sobre saúde, etc, etc. Aí eu falei, isso não é sistêmico. Sistêmico é eu perceber que se eu não souber receber carinho, amor, se eu não souber dar, eu não vou saber receber dinheiro, não vou saber cobrar pelo meu trabalho. Quem não sabe cobrar pelo seu trabalho, não sabe ser amado e não sabe amar. Isso sim é sistêmico. Quando eu falei isso, essa galera... Eu ainda consegui uma certificação do MEC, logo na cacetada seguinte. Aí essa galera passou a me respeitar. Entendeu? Agora, se eu tivesse ficado na crítica, não, eu quis
pesquisar, me prova. Falavam antigamente, você tem que constelar só a cada 6 meses. Eu falei, me mostra essa régua. Se o tempo aqui dentro ele não existe, quem falou isso para vocês? O pessoal do Berkeley. Eu falei, não, eu duvido que o Berkeley tenha falado uma bobagem dessa. Né? Então, sabe, havia coisinhas assim, nuancezinhas muito, muito tolas, muito toscas, regrinhas. E a visão sistêmica, ela não tem regrinha. Aqui 2 mais 2 pode dar 4, como pode dar 22 também. E pode dar os 2 na expansão, né? Então, quando eu passei a questionar, estudar, pesquisar, fundamentar cientificamente, então, se não fossem essas críticas, eu sou muito grato a essas pessoas. Se não fossem essas críticas, eu não estava aqui É hoje. porque cada um acho que tem sua dor, né? Seu mundo. Então não dá para trabalhar, querendo ou não, com a regrinha pronta, com a receitinha pronta. Eu tenho minhas dores, eu tenho meus traumas, eu tenho não sei o quê. Quem está Perfeito, assistindo aqui perfeito. tem diferente de mim, que tem diferente de você. E não é assim, só pode atender a cada 6 meses. Não, se ele precisar todo dia, tem que atender todo dia a pessoa, né? Pois é. Você entendeu, cara? Então, regras, né? Algumas regras do embasamento, por exemplo. Eu penso que um criador, como foi Freud, como foi o Bert no começo, ele pode ser ortodoxo, não seus alunos. Né? Então, eu honro todos esses autores. Eu gosto muito de Freud, minha base é psicanalítica, transpessoal e de psicodrama. Então, as pessoas que eu mais gosto, né? Freud, Moreno, do psicodrama que eu estudei. Gosto muito, muito dos transpessoais, Ken Wilber e Winnicott, esses caras todos que eu estudei, eu fui me aprofundar. Gosto de Bert, mas eu fui estudar numa outra escola também, essa Madeva, na França. Então, para tudo isso aí eu ficar repetindo as histórias deles? Não. Para eu processar isso dentro de mim, esse processo que eu passei me chacoalhou mesmo, que nem uma britadeira, e eu desenvolver o resultado na minha pesquisa. Isso é um Paulo, desenvolvimento, muitas certo? pessoas têm problemas de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima. Isso também vem da ancestralidade ou vem do inconsciente? Como que é? Vamos lá. Vamos lá. É uma dinâmica assim. Primeiro, vamos lá. Se tem dores, se tem crimes, se tem histórias, pega uma questão aí. Sim, tem. Tem os excluídos, etc, etc. Mas, fundamentalmente, a gente tem histórias com o nosso pai e nossa mãe. O amor interrompido de mãe, que eu já te falei, que a psicologia dá um lugar e fundamenta isso. A exclusão do pai. Então, a mulher que tomou as dores da mãe e ficou no meio da mãe e do pai. Poxa vida, a vida é aqui. Essa mulher, ela não vai estar disponível para um relacionamento. Ela se colocou no lugar, né? O lugar é aqui, ó. Pai, mãe e filho aqui na frente, para a vida. Quando esse filho vira para trás, essa filha, e fica aqui, ela passa, ela deixa de receber essa força ancestral que vem através do pai e da mãe. Porque se ela foi defender a mãe, ela ficou maior que a mãe, ela já não recebe mais nada. E aqui também ela excluiu o pai. Então, essas torneiras que vêm, o que vem através do pai? A lei, isso é importante. Através, não é do pai, que vem através dele. Nossos pais são torneiras, são chuveiros. Através do pai vem foco, objetividade, clareza, firmeza, força de vontade, atitude, ação, construção, realização, cocriação, prosperidade. O que vem através da mãe, uau, é mais poderoso. A mulher é muito mais poderosa. Todos nós saímos de uma mulher. Vem a fé, essa que eu falei, que não é só a fé espiritual. Quem frequenta um lugar espiritual, continue frequentando. Mas não dizer para mim que tem fé, porque a fé, quem tem fé mesmo, nem precisa de religião. A fé de que esse problema vai me levar a algo maior, a coragem, a confiança, o jogo de cintura, a entrega. Eu prefiro primeiro confiar para depois desconfiar. Eu sei amar, eu sei receber amor, eu sei cobrar por um trabalho. A força que cura todos os níveis de relacionamento. A força que cura todas as histórias de saúde e a força que leva ao sucesso vem através da mãe. Nesse nosso exemplo aí, essa pessoa que foi lá defender a mãe, claro que ela estava na melhor das intenções, mas ela não recebe nada disso. E ela vai para a vida assim, ó, meio presa aqui, porque o inconsciente dela está preso aqui ainda. Ela vai até um relacionamento, ama, se apaixona, mas não dá certo. Ela tem um emprego, barará, faz tudo certinho, o elástico puxa de volta. Ela tem um empreendimento aqui, começa a fazer algum sucesso, depois não dá, é puxada para cá. Por quê? Porque ela
não está no jogo, não está na vida. Entendeu? O inconsciente é 99%. Não adianta a pessoa querer. Isso é o E racional. Paulo, você acredita na lei da atração? Totalmente. Porém, não através do que eu, Paulo, quero agora. Através da minha esfera inconsciente em ordem. Não adianta eu dizer agora que eu quero, por exemplo, conquistar determinada coisa, se eu não sinto isso, se a minha energia não vibra isso, se a minha mente superior Não vai quer. trazer isso para fazer algo grande, né? Mas completamente pelo inconsciente. Aqui Sim. não. Né? Muitas vezes as pessoas conseguem, de tanto repetir, acessar os níveis de consciência. Por exemplo, eu queria comprar um Fusca, tá? Me deu vontade, né? Porque foi o carro daqui. E me deu vontade, depois de um tempo, de ter um Fusca. Aí eu comecei, o quê? Tá na rua, eu vejo um monte de Fusca. Sim. Olha isso, né? Isso acontece com todo mundo. Eu falei, eu estou co-criando, porque eu tenho esse conhecimento. Então, deixa eu já perceber e me sentir dentro de um Fusca. Não deu outra. Um amigo meu de Aiuruoca, de vez em quando ele assiste minhas lives aí, é uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Ele foi passear por lá. Ele Minas Gerais, falou, né? Minas Minas Gerais, Gerais. né? Eu fui guia lá, eu levei muitos grupos para as cachoeiras lá. E aí, para fazer trabalho de consciência mesmo, além dos passeios, né, que a gente fazia. E aí, o cara me arrumou um Fusca, um preço super em conta, e eu trouxe o Fusca para São Paulo, levei para Florianópolis, levei para o Rio Grande do Sul, e estou com ele, estou feliz da vida com o meu Fusca. Como dizia Jorge Benjor, tem um Fusca e um violão. E daqui a pouco você vai cantar igual aquele que é do Fuscão Preto. Eu não... Almir Rogério. Eu só não trouxe o violão porque eu estou desde, mas eu canto sim, com prazer. Porque eu estou desde aquela hora que a gente se encontrou aqui no atendendo. No Terra Mas legal. Luz. Paulo, É. tá chegando ao fim e muito obrigado pela sua conversa, essa entrevista foi muito boa. Eu acho que as pessoas viram o seu jeito de trabalho e foi muito explicativo a constelação sistêmica. E você pode seguir o Paulo Sérgio, é muito fácil. paulosergio.oliveira com H no final. Essa live vai ficar salva para quem perdeu algum pedaço, pode ver. Maravilha, porque E o público meu vai querer ver também, te conhecer, vai ser muito legal. vai ficar salva. Você, os seus livros, eu te encontro aonde? Vamos lá. O livro 11 Passos para o Despertar, ele já chegou a ser o terceiro mais vendido na Madras. Ele está bem. E tem um e-book também que eu costumo distribuir. As pessoas me escrevem no WhatsApp, fazem parte lá do meu grupo, que é um dicionário do Despertar também. Esse eu costumo distribuir gratuitamente. Eu gosto de presentear a galera, viu, cara? Eu gosto mesmo. As músicas, às vezes, também, as meditações. Quem está nas minhas listas de transmissão, eu costumo passar bastante coisa. Me chama no WhatsApp, é que eu ponho você numa lista. 11 991 19 7915. 11 991 19 7915. E que a gente presenteie a galera aí também. Segue Eu o queria cantar Paulo. mesmo, viu? Segue o Paulo que você vai ter tudo, as informações, as músicas, os livros, os EPs que vão ser lançados. Você está dando curso também. Você faz atendimento individual e coletivo, né? Sim, eu faço atendimento em grupo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Eu gosto de trabalhar nesses 3 estados. Está bom, porque eu já não dou mais conta de tudo. Antigamente eu ia para Minas, eu ia para Vitória, eu ia para Bahia, eu ia para o Rio de Janeiro. A Janete Miranda comentando que ela tá na lista de transmissão e adora. Que legal, Janete, que legal, fico feliz. É Paulo, isso. muito obrigado, viu? Segue o Paulo para saber de todas as informações, os cursos, para saber de palestra, para saber de atendimento, para saber de EP, para saber de livro. Só seguir o Paulo. E eu quero que você Você quer que eu acabe com o termine? seu. Oi? Você quer que eu termine cantando aqui? Eu canto uma música, mesmo sem o. Tá? Não, não precisa cantar. Eu queria que você acabasse sempre com a frase que você fala. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira e. Isso é um empoderamento, gente. Mas eu faço uma magiazinha, eu faço uma mágica antes. Eu fico imaginando o meu pai atrás de mim, do meu lado direito. Eu fico imaginando a minha mãe atrás de mim, com
com a mão no meu ombro esquerdo, os dois bem juntinhos, porque não Pera tem aí, lugar para mim lá. pera aí. Dá uma palhinha cantando, que o povo quer. O Tá pessoal bom. quer que você cante. É a minha penúltima música, porque está saindo mais outra. A minha penúltima música, que está no 2 agora, chama Lugar Bonito. Posso cantar uma. É uma música bem simples. Então, moro num lugar bonito, onde o dono acende a luz do sol de manhã para acordar. Na plenitude concebida, que bombeia a vida em todo o meu pulsar. Nesse lugar de beleza é a natureza, cuja lei maior é que faz imperar. Se existe um plano soberano, nosso grande engano é querer controlar. Não tenho tudo que eu quero, mas recebo tudo que preciso. Nas ilusões banais eu não me sintonizo. Sentir a vida de verdade, até quando eu puder. Moro num lugar bonito, enquanto o dono quiser. Tem bastante música lá no Bonito. Spotify. E como que é o encerramento? Então eu visualizo meu pai. Façam todos vocês comigo aí, fecha os olhos, visualiza o seu pai atrás de você do lado direito, com a mão no seu ombro, ou sua mãe atrás de você, vivo ou não. A morte não existe, né? Encarnado ou não. Do lado esquerdo, atrás deles os avós, bisavós, tataravós. Sente como seu corpo fosse dividido no meio. E quando o seu pai toca o seu lado direito, luz verde esmeralda enche todo o seu lado direito, trazendo foco, objetividade, clareza, firmeza, força de vontade, construção, realização, prosperidade. Quando a sua mãe toca o seu ombro esquerdo, traz a plenitude no amor, na saúde, nos relacionamentos, na fé, na coragem, na confiança, na entrega e no sucesso. E quando vocês se apresentar, vocês falam mentalmente. Meu nome vou falar o meu, Paulo Sérgio Oliveira, filho de Benigno Alves Oliveira, o nome do pai, e de Betis Alencar de Oliveira, estou a serviço de algo maior. Assim falei, House. House é um cumprimento dos nossos Rune Queens e dos Yananauás, os povos do Acre aqui, que eles chamam, no idioma chama de pano, né? Significa será, assim é, assim falei. House. Eu peço para vocês, quem entrou agora, eu peço que assista a live, que o nosso papo foi muito legal. Vai ficar salvo aqui. Paulo Sérgio, muito obrigado. Foi Obrigado a você, muito querido. bom. Beijo grande, fica com Deus. Beijo grande, boa noite para todos e até uma próxima vez. Tchau. Tchau, Paulo.